Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Mais Treino em Ação. Se você tem gostado dos nossos quadros, não se esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube, Mais com 2S Treino. Ativa o sininho, é gratuito, você vai receber os nossos conteúdos de primeira mão. Hoje nós vamos entrevistar o Bruno Mussel, ele é formado em fisioterapia, ele é especializado em técnicas manuais e posturais, ele é especializado também na Escola de Osteopatia de Madrid e ele usa o método Mackenzie e também as 5 leis biológicas. Seja bem-vindo, Bruno. A primeira pergunta não poderia deixar de ser a parte da importância da osteopatia. Nós sabemos que na pneumonia viral, onde ela traz uma insuficiência respiratória, no caso do Covid, fica muito difícil, uma vez que o paciente vai à UTI e precisa de equipamentos respiratórios, você fazer qualquer tipo de manipulação osteopática. Você conhece, sabe, existe algum protocolo, alguma orientação para que seja feito técnicas de osteopatia antes desse paciente chegar à crise respiratória e precisar do aparelho? Grande Veca, obrigado aí pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho da osteopatia para vocês e parabéns a Mais Treino por essa iniciativa. É um assunto complexo, eu vou tentar ser bem sucinto, ser bem claro, mas eu preciso, antes de responder a tua pergunta, explicar um pouquinho o que é a osteopatia, tá? Por que a gente não tem nenhum tipo de protocolo, não tem nada predeterminado em relação à osteopatia para o Covid? Porque é uma doença muito nova. Então todo mundo está aprendendo um pouco de como lidar com isso. Mas a gente pode comparar um pouquinho com a gripe ou com outras doenças para ter um pouco de noção do que pode acontecer, tá? Bom, a osteopatia ela não é uma técnica, ela é um sistema de avaliação e tratamento próprio em que basicamente o que a gente faz é manipular áreas corporais para restabelecer o movimento perdido naquela região e com isso restaurar a circulação e o bom funcionamento daquele local. Então, o que o criador da osteopatia identificou? Que em determinadas áreas do corpo, quando você perde a capacidade de movimento, aquele corpo, aquele organismo, ele se torna mais suscetível a doenças. Então, por exemplo, no caso da Covid, o que a gente pode pensar em tentar ajudar esses pacientes a fortalecer o seu organismo, a torná-lo mais apto a lidar com a doença? A gente principalmente pensa em pulmão, porque é a área de maior afetamento do Covid. Então, o que eu vou pensar em relação ao pulmão? Eu vou verificar se as cervicais desse paciente estão com uma mobilidade normal, se a dorsal alta, porque eu estou pensando na saída de inervação do pulmão. Eu vou verificar a entrada do crânio, a junção do crânio com a cervical, porque eu estou pensando na saída parasimpática, que é uma outra inervação que o pulmão também tem, o nervo vago, que é um dos nervos mais importantes do corpo. Eu vou estar pensando na parte circulatória do pulmão de uma forma geral, então eu tenho que verificar se essa expansão, a capacidade de movimento da caixa torácica, do diafragma, que é o músculo da respiração, se tudo isso está funcionando bem, e eu vou procurar fazer com que isso melhore a sua função. Se eu melhoro a função desse paciente nessas regiões, eu estou tornando esse corpo mais apto a lidar com esse problema. Isso quer dizer que esse paciente não vai pegar Covid? Não, não quer dizer isso. O Covid é um problema viral. Quer dizer que esse corpo está mais capaz de lidar com o problema. Então, que a chance dele resolver essa situação, exercer o seu poder de autocura nesse paciente, ela vai ser maior do que antes, quando ele tinha essas restrições de mobilidade. Vou tentar dar um outro exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagine uma pessoa que tem lá umas alterações, uns sintomas de fígado. Por exemplo, se a pessoa tem boca seca, tem boca amarga, de vez em quando ela sente enjoo quando come gordura, qualquer coisa gordurosa ela passa mal, fica enjoada, às vezes até vomita. Tem dores de cabeça com determinados tipos de alimento, mas essa pessoa faz um exame de fígado, não dá nada. Faz ultrassom de fígado, não dá nada. Exame de sangue, TJ, TGP, taxas de fígado, tudo normais. Essa pessoa não tem uma doença de fígado. Ela tem uma alteração de função de fígado. Esse fígado não funciona 100%, não está a pleno vapor. Tá? O que a osteopatia vai tratar? Exatamente isso. Né? A gente vai tratar isso. Eu vou verificar toda a inervação, todas as relações do corpo com o fígado e vou restabelecer aquilo que eu achar alterado naquele paciente.
Então é um tratamento extremamente individual. E a partir do momento que eu começo a restaurar essa mobilidade, eu vou melhorar a circulação do local e o corpo vai poder exercer melhor o seu poder de autocura. Então, exercendo melhor o seu poder de autocura, o sintoma vai diminuindo, porque o sintoma é um alerta. É o corpo falando com você, ó, tem um problema aqui, você precisa me ajudar nesse processo. E Bruno, o paciente pós-Covid, ele deve buscar alguma orientação respiratória nessa parte fisioterápica, na parte de osteopatia? Vocês são os profissionais que podem ajudar? Sim, Veca, o paciente pós-Covid, ele deve procurar algum tipo de tratamento, principalmente se ele ficou com algum tipo de sequela, por menor que ela seja, de uma perda de mobilidade, uma dificuldade respiratória, ou qualquer outra coisa que ele fique com algum tipo de sequela, principalmente nesses casos, o paciente deve procurar algum tipo de tratamento sim. A gente sabe que as Covid mais graves que entram com pneumonia, os pacientes ficam com cicatriz no pulmão, com fibrose no pulmão. E essa fibrose é um tecido cicatricial, é um tecido que restringe, ele é um tecido que ele não tem muita mobilidade. Então, normalmente quando a gente tem um tecido corporal, ele tem uma direção de movimento, ele tem uma função, e a cicatriz é um tecido anárquico, é um tecido que se forma restringindo a mobilidade em todas as direções. E essa restrição de mobilidade vai estar sempre mandando informação lá para o sistema nervoso da pessoa, toda vez que tiver um movimento ali naquela região, de como se ela fosse romper. Então, quando você tem esse input para o sistema nervoso, automaticamente ele cria uma defesa para que aquele tecido seja protegido. Então, essa fibrose, essa restrição de mobilidade, ela começa a trazer alguns sintomas, alguns desconfortos, como dores, algumas câimbras, por exemplo, câimbras de diafragma. A pessoa, nunca tive, estou tendo agora câimbra direto aqui na costela, enfim, coisas que estão gerando, dando indicação de que o corpo está tendo uma certa dificuldade de lidar com as sequelas daquele problema que ele vivenciou. Em relação ao pós-alta, qual seria a intensidade da osteopatia aí, do tratamento respiratório para idosos e jovens? Mesmo que a gente sabendo que os idosos têm uma debilidade no seu sistema respiratório maior que um jovem, mas o jovem se iguala no tratamento por ser sedentário e ter a comorbidade? Bom, Veca, primeiro a gente precisa deixar claro que o tratamento ele não vai ser somente em cima do sistema respiratório, né? A gente trata o paciente como um todo. Então, você entender um pouquinho, às vezes esse paciente vai chegar para a gente, ele nunca fez tratamento osteopático, ele não fez um tratamento pré, por exemplo, e ele tem lá restrições de mobilidade caixa torácica, ele tem restrições de mobilidade cervical, e às vezes a causa disso é postural. A pessoa trabalha muito tempo sentada, por exemplo, fica em posturas ruins, ou tem uma diferença de tamanho de perna de um lado para o outro, que vai levando a alterações das curvas, alterações em relação a formato de ATM. Existem algumas classes específicas, e uma delas, que é a classe 2 de angle da ATM, ela tende a fazer uma projeção anterior de cabeça, aumentar a cifose torácica, o que atrapalha um pouquinho essa questão circulatória também, respiratória também. Então, quando a gente vai tratar esse paciente, a gente vai tratar ele como um todo. Em relação à intensidade de tratamento para idosos e jovens, isso sempre é muito relativo. Existem pessoas idosas que têm uma qualidade óssea muito boa, então a gente pode fazer técnicas um pouco mais vigorosas, e na maior parte das pessoas idosas a gente precisa ser um pouco mais cuidadoso. A osteopatia ela é indicada para tratar o indivíduo, e ela trata o indivíduo como um todo. Então ela não é indicada para essa ou aquela doença, ela é indicada para melhorar a capacidade funcional do organismo e fazer com que ele lide melhor com as situações que ele vivencia. E é indicada desde pacientes, eu por exemplo já atendi pacientes desde 15 dias de idade, bebês, por conta de cólica, refluxo, esses tipos de alterações, em que as técnicas são extremamente sutis. A gente praticamente faz carinho no bebê, né? Então são técnicas normalmente, principalmente, trabalham sobre o crânio, em que as técnicas de manipulação são muito, muito sutis, até pacientes de mais de 90 anos, até quase 100 anos. Então também são pacientes que a gente precisa ter uma forma de abordar bem mais sutil do que um jovem, em que eu posso fazer uma técnica às vezes mais vigorosa, que são as técnicas mais conhecidas que a osteopatia se utiliza, que são as técnicas de manipulação articular por thrust, né, que é
são aquelas técnicas de estalo, que também são conhecidas na quiropraxia, e eu não vou fazer isso, por exemplo, com um paciente idoso que tem osteoporose, para liberar uma caixa torácica, mas eu posso utilizar com o mesmo objetivo, tendo o mesmo resultado, técnicas de mais sutis, com movimentos repetidos, trabalhando mais a mobilidade, para tentar ir restaurando aos pouquinhos, mostrando para o sistema que aquele estímulo que eu estou dando não é agressivo. As técnicas mais vigorosas, elas têm um efeito reflexógeno, ou seja, elas geram uma resposta do organismo maior. Então elas têm um objetivo específico, porque no jovem eu também, às vezes, preciso fazer uma técnica de mobilidade de caixa torácica mais sutil, porque às vezes aquele jovem, ele apresenta uma restrição de mobilidade que não é por causa da articulação que está bloqueada, mas sim por causa de todo o sistema muscular, tecidual, facial, né? Principalmente a face, aquela pelezinha da carne, né? Quando a gente vai cortar a carne assim, que a gente vai tirando aquela pelezinha. Então, a face é aquela pele que reveste o músculo, reveste os órgãos, reveste os tecidos corporais de uma forma geral e dá a integridade global do corpo. Então, de uma forma geral, o tratamento ele sempre é muito individual. Então não existe uma determinação específica de que num determinado paciente eu vou fazer uma técnica, num determinado tipo de paciente eu vou fazer uma técnica de maior intensidade e no outro uma técnica de menor intensidade. Eu vou trabalhar todos os pacientes como um todo, dentro das suas necessidades específicas. Então você vai notar que às vezes um mesmo paciente que tem um sintoma e outro que tem outro sintoma igual, né, os sintomas são iguais, os tratamentos são completamente diferentes, porque as necessidades daquele indivíduo são diferentes especificamente. A osteopatia foi criada pelo americano Andrew Taylor Still. Se eu estiver errado, depois você me corrige aí, Brunão. E ele tem 3 princípios básicos. O primeiro princípio é que o corpo ele tem as substâncias curativas. E o segundo princípio é que a saúde depende da estrutura íntegra. E o terceiro é que a estrutura viciosa é a causa fundamental da doença. Baseado nesses princípios, o tratamento pós-Covid, esses pacientes já vão entrar numa terapia onde vocês vão fazer parte de manuseio em relação a diafragma, tórax, isso tudo, ou só exercício respiratório em princípio, ou terá que ser feita uma avaliação, acredito eu, mas fala um pouquinho sobre isso aí, Brunão. É isso aí, cara. Andrew Taylor Still, criador da osteopatia, no final do século XIX, ele criou a osteopatia junto com seus colaboradores, né? O Still ele tem uma coisa interessante, uma história interessante. Ele era um médico americano, né? E ele perdeu 3 filhos em um mês por causa da tuberculose. E ele realmente ficou muito mal com essa situação, porque os remédios, todo o aprendizado médico que ele tinha tido não foi o suficiente para salvar os seus filhos. E ele começou a estudar e investigar coisas para poder ajudar mais os seus pacientes. Ele sempre foi muito observador, muito investigador, e o primeiro relato de tratamento osteopático é de um menino que tem um problema abdominal, ele tem uma dor abdominal muito forte e essa dor já está persistindo por muitos dias e a mãe desesperada leva no Still. E o Still avalia aquele menino e observa que o abdômen dele está muito frio, né? Que é uma indicação de que tem uma baixa vascularização, o sangue ali não está fluindo da forma ideal. E ele nota que a base da coluna torácica desse rapaz ela estava muito quente e a partir do momento que ele identifica isso, ele faz manipulações e melhorando a mobilidade daquela região de uma forma intuitiva e acaba que esse paciente, depois ele libera, a hora que ele restaura a mobilidade daquela região, ele libera esse paciente e no dia seguinte a mãe vem maravilhada dizendo que esse paciente que esse menino tinha melhorado completamente, ele não tinha mais sintoma nenhum. E ele começa a investigação dele a partir daí. E aí ele cria, na verdade, ao invés de 3, como você citou aí, Veca, na verdade são 4 leis básicas ao longo desses estudos dele que duraram décadas, até a criação da osteopatia.
A primeira é a unidade do corpo. Então o corpo é uma coisa só. O corpo é único. Então, um problema de mobilidade em um determinado local pode sim gerar um sintoma à distância, porque através de uma alteração circulatória, do problema estar do ponto de controle e projetar à distância essa alteração circulatória, ou por outras adaptações que o corpo pode estar fazendo, por exemplo, como numa perna curta, às vezes uma alteração de perna curta, onde a pessoa começa a perder mobilidade no corpo, capacidade de lidar com essa assimetria, ela pode vir a desenvolver problemas completamente à distância, na coluna, no ombro, onde a alteração, na verdade, está lá na correção na alteração da pelve e do pé, né, nessa adaptação. Então, de uma forma geral, a unidade do corpo é isso. Essa integração do corpo como um todo. A segunda é que a estrutura governa a função, né? Então você fala aí da estrutura estar íntegra para que haja a saúde, e na verdade não é exatamente isso. Quando ele fala que a estrutura governa a função, é que quando você tem uma estrutura que está íntegra e a função está alterada, se você restabelece a função, por essa estrutura estar completamente íntegra, você vai conseguir ter 100% de restabelecimento da função. Agora, se você pega uma estrutura que onde já há degeneração, já há uma alteração estrutural, né? ela já não está 100% por uma lesão, alguma deformidade estrutural degenerativa, por exemplo, a função ela não vai ser restabelecida 100%. O que não quer dizer que o sintoma não vai ser restabelecido 100%. Às vezes o sintoma ele fica erradicado, mas aquela função ela não vai ficar completa. Vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, você pega um joelho com artrose. Muitas das vezes aquele joelho já tem uma deformidade tão grande que você não vai conseguir restabelecer a capacidade de flexionar e estender o joelho normalmente, como numa pessoa que não tem aquela alteração. Mas você vai conseguir melhorar a função até um determinado ponto, mesmo que você não chegue ao 100%, e provavelmente você vai conseguir ter uma melhora do sintoma também. Em algumas pessoas 100%, em outras pessoas nem tanto. Se a causa realmente for o joelho, provavelmente esse sintoma ele não vai ficar 100%, porque realmente já existe uma alteração estrutural ali. Agora, quando a dor, na verdade, está vindo de um outro lugar, é por isso que o tratamento precisa ser global, e muitas das vezes uma dor no joelho, num joelho que tem artrose, a artrose está levando a culpa e na verdade ela não é a causa da dor, então essa dor pode estar vindo de um local completamente à distância. Então às vezes você faz um equilíbrio de pisada, de alteração de mobilidade de pé, uma capacidade melhor de adaptação do pé durante a marcha, pelve, às vezes uma restrição de movimento na pelve, um bloqueio na pelve, ou uma alteração na lombar, que é da onde sai a inervação do joelho, principalmente lombar alta e média, que é da onde sai a inervação principal do joelho, e aí você tem uma alteração do sintoma, às vezes de 100%, e você às vezes nem precisou mexer no joelho. A função do joelho talvez não estivesse tão alterada assim. Então, as coisas vão se encaixando, né, e funcionando como uma engrenagem. Quando você olha só para o joelho, você vai bater naquela artrose e não vai conseguir recuperar aquela função totalmente. Trazendo para o Covid, por exemplo, se você tem uma alteração pulmonar e você, eu tive Covid e agora eu estou com uma fibrose pulmonar, eu tenho uma dificuldade de respirar que eu não tinha antes. E às vezes você vai ficar restrito àquela ação ali da fibrose, e você vai achar que a estrutura ali, por estar alterada, a função não vai poder mais ser recuperada, onde na verdade o tratamento precisa ser global, porque às vezes esse paciente era um paciente sedentário, que trabalhava muito tempo sentado, já tinha uma restrição de mobilidade de caixa torácica, já tinha uma restrição de movimento da sua coluna, e quando você vai tratar esse paciente, você olha ele como um todo, como uma pessoa, e trata todas as alterações que ele realmente apresenta, às vezes você vai recuperar a função 100% e aquela fibrose vai estar lá, porque ele tinha já uma alteração de mobilidade prévia, que você restabeleceu a função da sua coluna torácica, da sua coluna cervical, da sua caixa torácica, do seu diafragma, que era restrito, porque ele trabalhava o tempo todo encurvado para frente ali no computador, e esse diafragma não conseguia expandir. E o Covid só potencializou esse sintoma, né? O tratamento pós-Covid, né? Pós-alta, vai restabelecer essa função que já estava perdida antes dele ter a infecção viral. Então tudo isso vai se somando e vai fazendo com que o tratamento
ele seja mais amplo. A quarta lei, né, a terceira lei, na verdade, que é a que a gente, eu falei das duas primeiras, é a autocura do corpo, que eu já falei aqui algumas vezes, né? Essa capacidade que o corpo tem de se autocurar. Então ele já tem realmente as substâncias dentro dele, a farmacinha dele embutida, né, para poder resolver os seus problemas. Só que ele precisa do tempo dele para fazer isso, e muitas das vezes a gente não quer respeitar isso, né? Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, e a gente não pode ficar ali lidando com aquele sintoma. Então a gente apela para um medicamento e tudo, né? Mas de qualquer maneira o nosso corpo tem essa capacidade de lidar, de se autocurar, se a gente der condições para ele. E como que ele faz esse processo de autocura? Principalmente através da quarta lei, que é a lei da artéria, né? Que é a lei do fluxo sanguíneo, né? Que é a lei do fluxo sanguíneo. O sangue ele precisa estar fluindo com facilidade para que os nutrientes cheguem com facilidade nos tecidos e saiam com facilidade dos restos de metabolismo para que esse organismo volte a funcionar bem. Então, basicamente, essas são as 4 leis do Steele, as 4 leis que regem a filosofia e o pensamento osteopático, a forma de abordagem osteopática em cima do seu sistema de avaliação e tratamento. Com relação à atuação pós, se a gente já vai direto botar a mão na massa em cima desse paciente, isso se mistura um pouquinho com o tratamento fisioterapêutico, né? Porque a gente vai... esse paciente ficou acamado, esse paciente ficou sem estar se movimentando, porque ele estava com dificuldade respiratória, ele estava no oxigênio dentro do hospital, praticamente o tempo todo ele deitado, então ele ficou ali num quadro que a gente chama de síndrome de imobilidade. E a gente precisa restabelecer não só a função pulmonar, mas a função de uma forma geral do organismo, né? A capacidade muscular, a capacidade de marcha, a capacidade cardiorrespiratória também, né? Circular, capacidade da circulação, levar o oxigênio para os tecidos de uma forma mais eficaz. E também a função pulmonar, que logicamente é a área mais afetada, é a mais importante que a gente vai trabalhar. Então a gente vai fazer sim abordagens de manipulação direta nesse paciente nesse primeiro momento, porque a gente quer fazer com que ele tenha uma restauração da mobilidade caixa torácica, por ele ter ficado muito tempo na cama, muito rápida, né? O mais rápida que a gente puder. E quanto mais rápido a gente vai restabelecendo isso, dentro da capacidade individual de cada um, algumas pessoas a gente vai ter que começar bem devagarzinho, às vezes vai precisar realmente que essa pessoa faça inicialmente só exercícios respiratórios que a gente vai estar coordenando sem uma manipulação direta, porque ele não tem uma capacidade de receber carga ainda naquela região, mas basicamente a gente pode sim colocar a mão na massa o mais rápido que esse paciente permitir. Bom, esse foi mais uma Treine em Ação. Bruno, muito obrigado pela tua participação. E a você que está em casa, não esqueça de se inscrever gratuitamente no nosso canal, aciona lá o sininho para você receber todo o material do Mais Treine em Ação. Um abraço e até a próxima.